Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos lá agora a mais uma aulinha de história com o professor Pedro, 8º ano, né não, galera? Então vamos lá. Beleza, finalizamos na aula passada, que vocês puderam assistir aqui no YouTube, o nosso antigo conteúdo, na verdade. Então esse vem aqui paralelo aí, em continuação também ao conteúdo anterior, beleza? Então a gente vai tratar hoje, pessoal, do nosso capítulo 4, que fala sobre a independência e a Guerra Civil nos Estados Unidos, beleza? A Guerra Civil e assim também a independência dos Estados Unidos. Então vamos lá ter acesso a esse conteúdo para a gente finalizar ele ainda hoje e depois partirmos para o último capítulo do nosso módulo que fala sobre a Revolução Francesa. Então vamos lá, galera. Então os Estados Unidos é hoje um país, galera, muito famoso, muito conhecido justamente pelo sentimento de nacionalismo do povo norte-americano, né? Certamente a gente fala de Estados Unidos, uma das coisas que a gente lembra, claro, Disney, Flórida, né? Tudo isso, só que a gente lembra também, a gente lembra de Donald Trump, Barack Obama. Bem, o que aparece na nossa mente geralmente nos remete a essas palavras, né? Esses personagens, esses lugares. Mas a gente pode perceber também que os Estados Unidos é um país muito marcado pelo sentimento nacionalista do povo norte-americano. Então, galera, a gente vai... E esse sentimento nacionalista também é muito acompanhado de um sentimento, de uma marca do povo norte-americano que existe até hoje, que é um povo, assim, é um estigma, assim, que é notável nas suas estruturas, é um sistema, assim, subjugador das pessoas, de pele negra, de classe subalterna e tudo mais. Então, existem hoje em dia vários movimentos de caráter racista, neonazistas nos Estados Unidos, que vêm aí como desrespeitadores às diferenças das pessoas, né? Um grande exemplo é o movimento, a seita conhecida como Ku Klux Klan, né? Que é uma seita que é um grupo de pessoas que vem aí para desrespeitar, para humilhar, para subjugar as pessoas diferentes, seja lá na discriminação racial, tanto quanto discriminação religiosa. Então, beleza, para a gente entender, galera, a independência dos Estados Unidos, é primeiramente importante a gente entender e relembrar os assuntos que a gente veio estudando no decorrer dos capítulos do nosso módulo, que a gente trabalhou o quê? Sobre as revoluções na Inglaterra. Vocês lembram que a gente trabalhou isso, a gente teve isso na prova e tudo mais, revoluções na Inglaterra. Posteriormente tivemos também a chamada Revolução Industrial, acontecida sobretudo na Inglaterra primeiramente. As revoluções da Inglaterra que aconteceram foram marcadas por várias e várias mudanças de regime social. No momento tinha uma dinastia, no momento tinha uma república, né? Tem as dinastias de Tudor, dinastia Stuart e também os regimes republicanos, né? Protagonizado e iniciado por um cara chamado Oliver Cromwell, depois sucedido pelo seu filho Oliver Cromwell, que não deu muito certo. Enfim, esses regimes eles vão mudando com o passar do tempo. Então, a Inglaterra ela vai, com o passar dos seus governos, colonizando várias e várias regiões e vão aí surgindo as atitudes dos governos de como agir nessas novas colônias, na verdade. No governo de Oliver Cromwell, por exemplo, vocês lembram que a gente trabalhou sobre o ato de navegação, né? Que toda mercadoria transportada das colônias, elas deviam ser transportadas pelos navios da própria Inglaterra, esse ato de navegação aí, não é verdade? Então, a Inglaterra ela vai colonizando vários e vários lugares, e um desses lugares é um território onde futuramente será conhecido e veio a ser conhecido como os Estados Unidos da América. Então, a América ela começa a ser colonizada também pelos ingleses, né? E a primeira colônia que se estabeleceu na América foi a colônia que deu origem ao atual estado conhecido como Virgínia. Foi o primeiro de todos. A última colônia a ser feita foi a do estado que hoje conhecemos como a Geórgia, não é verdade? Então, quando a gente fala de Estados Unidos, geralmente vocês já devem ter ouvido sobre essas duas colônias. Também várias outras colônias foram surgindo, como a Carolina do Sul e outras mais, né? Então, inicialmente, os Estados Unidos ele foi o quê? Um país colonizado e dividido entre 13 colônias. Primeiro, a da Virgínia e depois vieram as outras 12. Então, pessoal, lembrando,
essas colônias foram feitas por quem? Pela Inglaterra. Então, se eram colônias da Inglaterra, a gente pode comparar com o caso do Brasil. Primeiramente, o Brasil ele foi descoberto por quem? Descoberto entre aspas, claro. Primeiramente moravam o quê? Os indígenas, né? E depois ele é colonizado pelos portugueses, né? Galera lá de Portugal. Ela vem aqui, coloniza e faz o quê? Quer que os indígenas, as pessoas, sejam catequizadas e sejam pessoas que deem continuidade à cultura, primeiro adquiram e deem continuidade à cultura portuguesa, não é verdade? Na Inglaterra não acontece diferente. Os ingleses, ao colonizarem, eles querem o quê? Que as novas terras descobertas sejam a extensão da própria Inglaterra, né? Então, essas colônias elas vão ter muitas características comuns, que é obedecer às leis inglesas, ou seja, as leis que são instauradas na Inglaterra, elas têm que ser aplicadas nas colônias também. Então, as colônias americanas, elas têm todas que seguir as leis da Inglaterra. Então, vamos lá. Elas também têm a obrigação de adquirir os produtos da metrópole, onde a metrópole é na Inglaterra, não é verdade? Então, tudo que é produzido na Inglaterra e as colônias precisarem ou necessitarem, eles têm que ser adquiridos na metrópole. Não pode ser de outro lugar, em hipótese alguma. E eles têm que falar o mesmo idioma. Galera, qual idioma falado hoje nos Estados Unidos? Muitos de vocês aí da sala eu já vi que já viajaram para os Estados Unidos e vocês sabem, muitos de vocês até falam, né, o idioma inglês. Né? O inglês é o idioma oficial hoje dos Estados Unidos da América. Mas por quê? Justamente porque ele foi colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra, o povo britânico lá da Inglaterra, eles falam o quê? O inglês. Então, os povos colonizados, eles passaram a falar o idioma inglês. Beleza? Então, essas colônias, que eram 13 em seu total na época, elas foram divididas em duas partes da colônia. Quais eram essas partes? A parte norte e a parte sul. Beleza, era uma colônia só, no entanto, eles tinham costumes e características diferentes, não é? Primeiramente, o norte e o sul, eles tinham diferenças territoriais e também diferença na forma de produção. Beleza, qual era a diferença territorial? As colônias mais ao norte, elas tinham uma característica, por exemplo, em seu território, que era peculiar, que era o solo não muito propenso à grande agricultura para exportação, porque o solo ele não tinha uma qualidade tão boa quanto aos povos das colônias do sul. Portanto, tinha essa diferença aí. Então, ao mesmo tempo que as colônias do norte, elas não tinham essa prosperidade na qualidade de seu solo, as colônias do sul eram excelentes em relação ao seu solo e tinha uma produção em grande escala, que serviu o quê? Para exportar para outros lugares. Mas para outros lugares, onde? A metrópole, não é verdade? Que eram transportadas nos navios da própria metrópole, beleza? Então, havia essa diferença daí. Então, enquanto que o povo do norte, a agricultura que era feita lá, era somente agricultura familiar, onde as famílias era feita somente assim, praticada pelas próprias famílias, uma agricultura em pequena escala, sendo que os estados do sul, as colônias do sul, elas passam a produzir em grande escala para exportação. E para produzir em grande escala, nessa época, era necessário um trabalho, uma mão de obra muito conhecida e injusta, que foi o quê? A mão de obra escrava. Não é isso, galera? Então, a mão de obra escrava muito utilizada nos estados do sul. Então, galera, é o seguinte, nessas colônias americanas da Inglaterra, começaram a chegar muitas e muitas pessoas de outros lugares, no intuito de colonizar também. Não só de colonizar, mas também de procurar alternativas de sobrevivência, em busca de trabalho, em busca de novas terras enfim, buscando novas possibilidades de vida. Então, as colônias americanas elas vão crescendo mais e mais no seu contingente populacional. Então, começa um crescimento populacional. Então, como eu falei, nos estados do sul, onde era predominante a escravidão, não foi um processo assim, não foi um processo maleável, foi um processo muito duro, porque a escravidão nos Estados Unidos ela durou cerca de 250 anos até o ano de 1862. E durante todos esses 250 anos de escravidão, cerca de quase 4 milhões de pessoas elas foram escravizadas nos Estados Unidos. Então, a escravidão lá ela não foi
maleável, ela veio para detonar mesmo com a população africana e explorar ao máximo a mão de obra. Então, a população africana, quando ela chega nas colônias da Inglaterra, não é muito diferente do que acontece quando ela chega nas colônias de Portugal, como o Brasil, né? Em seus contextos, claro, né? Eles vêm para trabalhar nas mais diversas modalidades, seja nas plantations de cana-de-açúcar, seja na produção de tabaco lá nos Estados Unidos, né? De algodão, enfim, seja lá o que for, também trabalhos domésticos, várias formas, trabalhos domésticos, tanto para as mulheres, tanto para os homens, né? Tem os homens que tinham a função de proteger as filhas e as mulheres dos senhores de escravos, e para não ter perigo que eles atacassem as mulheres e as filhas, muitos homens eram castrados para não correr esse risco e tudo mais. Eram diversas as atrocidades que eram cometidas contra a população africana que era escravizada nas colônias, né? Então, era uma diversidade muito grande nas modalidades de trabalho e, claro, como todas as civilizações que foram escravizadas, todas as colônias que tiveram pessoas escravizadas, sempre houve revoltas e rebeliões escravas, né? Então, lá nos Estados Unidos, as rebeliões elas foram muito recorrentes e aconteceram muitas. Muitas pessoas elas se revoltavam contra o sistema e fugiam muitas vezes para outros lugares. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nas colônias inglesas na América, muitos escravizados eles fugiram, por exemplo, para o estado da Flórida, que era nessa época, hoje é os Estados Unidos, né? Só que nessa época era uma colônia que era dominada pela Espanha. Então muitos escravizados foram buscar refúgio lá na Flórida. Então, outra forma de fazer rebelião foi a manutenção, foi a permanência dos costumes africanos, né? Então muitos africanos chegaram nos Estados Unidos, por mais que fossem nas colônias inglesas, né? Por mais que fosse difícil, por mais que não fosse permitido, muitos buscaram, mesmo que escondidos, preservar seus costumes, suas religiões, os próprios africanos casar entre os próprios africanos. Então, houve uma insistência em preservar a cultura africana nos Estados Unidos também. Então, galera, no tocante à educação, isso a gente falou da escravidão, no processo de colonização, mas quando começam a surgir as primeiras universidades lá nas colônias inglesas na América, começa-se a ter uma grande influência de um assunto que a gente estudou após o assunto da Revolução Industrial, que a gente finalizou na aula passada, que foi o quê? O iluminismo, não é verdade? Então o iluminismo ele passa agora a influenciar a educação lá nas colônias inglesas. Então começam aí a disseminação das ideias iluministas na América. Então, desde a educação básica até o ensino superior, as pessoas elas já estavam sendo educadas com a educação de caráter de influência iluminista. Então começa o quê? Uma crítica às práticas da dominação inglesa. Então, como eu falei para vocês, as pessoas no iluminismo elas começavam agora a questionar, a fazer muitos questionamentos, muitas perguntas, por que isso acontece, por que aquilo não acontece e tudo mais. Nos mais diversos campos do saber, os questionamentos foram sendo feitos. Aí as pessoas, influenciadas por essas ideias iluministas, começaram a se perguntar: oxente, a gente está aqui na América, nós somos colonos, estamos colonizando essa terra, a gente trabalha essa terra, a gente ara, a gente colhe, a gente produz, mas quem fica com o grosso da nossa produção é a metrópole, a Inglaterra. Por que isso acontece? Será que isso é justo? Então, questionamento. Então as pessoas começam o quê? A questionar mais e mais e mais, e começa agora o pensamento dos colonos da Inglaterra na América, começam a o quê? Começam a pensar uma constituição, um conjunto de leis que limitem o poder da Inglaterra sobre a sociedade colonizada, sobre a sociedade americana. Então começa aí o quê? Várias reivindicações para que os poderes da metrópole da Inglaterra eles fossem diminuídos. Então vem aí uma crise política entre os colonos e a metrópole inglesa. Quem eram os colonos? As pessoas que colonizavam, na verdade. Então a metrópole inglesa elas começaram a entrar em choque com os interesses dos colonos e os colonos em choque com os interesses da metrópole inglesa. Então começa o quê? A Inglaterra, no intuito de proibir, de vedar as atividades dos colonos, essa ideia de limitar o poder da metrópole, a metrópole instituiu as chamadas leis intoleráveis.
que eram leis que restringiam muitos dos poderes e muito da liberdade também do povo colonizado e também dos colonos. Aí os colonos disseram, tá de sacanagem, a gente vai ter que tomar alguma atitude para que isso não permaneça. Essas leis intoleráveis que limitam nossos poderes, que limitam as nossas atividades, elas têm que finalizar e não está certo. Aí começa o que, pessoal? Começam agora a surgir os primeiros pensamentos, as primeiras ideias de independência da colônia, da metrópole. Então vamos lá. É aí que acontece, em 1774, no estado da Filadélfia, o primeiro Congresso Continental. Aí a América é o quê? Continente, né? Continente norte-americano. Então, todo o continente, todas as colônias, elas se reuniram para discutir essa situação aí, porque eles não estavam satisfeitos com as leis instituídas pelo povo da Inglaterra. Então, esse povo que participou desse congresso era dividido entre patriotas e legalistas. Os patriotas eram aqueles caras que estavam lá imbuídos por um sentimento de patriotismo, né? Que queriam o quê? A independência, queriam mais autonomia da colônia em relação à metrópole. E os legalistas, né? Os legalistas eram aqueles caras que eram mais subordinados à metrópole, estavam mais adeptos ao que o rei instituía, achavam que o que já vinha acontecendo estava certo, enquanto que os patriotas eram contrários a esse sistema aí, a essas ideias. Eles queriam cada vez mais a independência. Só que nesse momento nem apareceu com tanta força as ideias assim de independência. Eles só queriam que o poder da metrópole diminuísse. Mas a metrópole jogou o que para eles? As leis intoleráveis. Então começa aí agora o momento mais forte de reivindicação. E aí que começa a chamada Guerra da Independência. Porque justamente por ficar insatisfeito com as leis intoleráveis, eles começam agora a fazer o segundo Congresso Internacional com novas ideias diferentes das primeiras. Ou melhor, aprimoradas em relação às primeiras, porque elas não eram tanto assim radicais, mas agora elas estão mais radicais, porque agora estão reivindicando o quê? O separatismo, que é uma reivindicação da independência das 13 colônias em relação à metrópole. Ou seja, se a metrópole ela tinha 13 colônias, agora eles querem que todas essas colônias fiquem independentes e não dependam mais de nada da colônia, da metrópole. Então vamos lá. Começa em 1776 e vai até 1781, século XVIII, a chamada Guerra de Independência, que é os patriotas, as pessoas que queriam independência contra o povo da metrópole. Então, essa Guerra de Independência, ela finaliza quando os Estados Unidos eles vencem a metrópole, beleza? Então vamos lá. Então, se os estados venceram, agora as colônias elas são independentes, começa-se a pensar o quê? Se uma colônia é independente da outra, lembrem sempre disso, pessoal. Uma colônia é diferente da outra, cada uma com leis próprias, com regime próprio, com tudo, até mesmo com moeda própria. Aliás, eles seguem as leis até então seguiam as leis de quê? Da metrópole, só que com o tempo elas vão se desenvolvendo aí, cada uma na sua particularidade, sendo que agora eles começam a elaborar uma constituição para essa antiga colônia e agora sim Estado independente. Mas se são vários estados, como é que é possível pensar uma constituição que seja vantajosa para todas as colônias? Né? Tem que pensar nisso. Será que essa constituição vai beneficiar todos ou somente a alguns? Então eles passaram muito tempo decidindo qual que ia ser a constituição da metrópole. Só que chegaram a um consenso, né? E resolveram aderir ao regime republicano, dizendo que o poder provinha do povo, né? Então, regime republicano, na qual seria o quê? Instituído um presidente geral, uma figura central para governar todos os estados, né? Lembrando que cada estado é dependente entre si. Tanto é que o nome passa a ser Estados Unidos da América, né? Então, regime republicano, aí vem aí a ideia de quem? De Montesquieu, né? Que a gente trabalhou naquela outra aula, né? Que é a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e a união através do governo central, conforme eu havia citado, né? Então, galera, veja bem, agora os Estados Unidos eles estão independentes da metrópole, na verdade, totalmente independentes. Então, eles são 13 colônias, estão independentes. Só que hoje a gente vê os Estados Unidos é o quê? Um dos maiores
está entre os 5 maiores países do mundo em extensão territorial. Mas no início era somente na faixa litorânea, era somente no litoral. Então os Estados Unidos ele começa o quê? A expandir o seu território, buscando conquistar mais e mais e mais terras. Então, quais são as atitudes tomadas para a dominação de outras terras? Primeiramente, a expulsão dos indígenas. Também, então eles chegavam lá, expulsavam os indígenas de suas terras, chegava lá, comprava terras de outras nações, né? Sendo que a França e a Inglaterra ainda tinham território dominado, né? Então eles passaram a comprar, a anexar regiões que antigamente eram da França e da Inglaterra, e também por meio de guerras contra outras nações, né? Então se eles estavam independentes da Inglaterra, eles eram inimigos da Inglaterra. Então aqui, ó, tomaram muita terra da Inglaterra e muita terra que era dominada do México. O México que a gente conhece hoje, ele é pequeno, mas já foi muito maior. Mas os Estados Unidos tomou conta dessa faixa de terra. E não foi só a Inglaterra e o México, tomaram outras terras como o Havaí, enfim, outras e outras ilhas também. Então, qual era a justificativa que os norte-americanos agora eles utilizavam para justificar a sua expansão territorial? Eles tinham a justificativa que era o seguinte: era o poder do destino manifesto, que era uma missão civilizadora que os Estados Unidos tinham. Então eles se consideravam um povo superior a todos os outros povos da Terra. Então ele era uma raça, um povo a ser exemplificado. Então outros territórios que eram dominados por outros povos, por indígenas e tudo, pessoas que eram consideradas não tão civilizadas como os Estados Unidos, no intuito de aumentar o seu poder, os Estados Unidos agora ele passa a invadir essas terras e dominar, simplesmente justificando que as pessoas eram inferiores e não tinham total potencial para dominar aquelas terras e, portanto, tinham que ser dominadas pelos Estados Unidos. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que vem a fortalecer muito a economia e o poder dos Estados Unidos nessa época vem ser a chamada descoberta de ouro na região da Califórnia. Hoje tem o estado da Califórnia nos Estados Unidos muito conhecido. E essa região era riquíssima em ouro, que gerou o quê? Um grande um up muito grande aí na economia dos Estados Unidos, justamente essa descoberta do ouro na Califórnia. Então vem aí, pessoal, mais uma vez citando as diferenças entre o norte e a região sul dos Estados Unidos, né? Porque a gente já viu a diferença entre eles no início. Então vem aí agora que o norte ele dá uma avançada muito grande em relação ao sul no seu processo de industrialização, porque ele era menos rural do que a região sul, né? Então, se ele era menos rural, começa aí um aceleramento no processo de industrialização e a modernização da economia. Os avanços tecnológicos eles vão chegando mais rapidamente nos Estados Unidos do que, ou melhor, no norte dos Estados Unidos do que no sul. Então, no sul já é diferente. Eles começam a ampliar o comércio internacional do algodão e do tabaco, principalmente. Então, se a mão de obra principal no sul era mão de obra escrava, então eles cultivavam muito e muito exportavam muito também. Então, se a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial e outros países já começavam a aderir, então agora o sul ampliava o comércio internacional do algodão e tabaco. Agora era muito tabaco sendo produzido, muito algodão e sendo exportado para fora do país, do Estado independente. Então, os estados do norte ele queriam o fim da escravidão e o sul não queria. O povo do norte dizia: vocês estão escravizando pessoas, isso não está certo. A economia agora tem que ser industrial, pessoal. Não quer dizer que eles tinham pena, não. O pessoal da população africana estava escravizada. Eles consideravam que a industrialização era o caminho melhor, mais fácil para chegar ao progresso, sendo que a escravidão já era considerada por eles um regime atrasado. Só que o povo do sul, eles não acreditavam nisso. O povo do sul disse: a gente vai continuar com a escravidão e pronto. Vai continuar com a escravidão e pronto, e vocês aí façam o que vocês quiserem. Aí o povo do norte disse: não, tá errado. A colônia todinha, o estado todinho, ele tem que ser industrializado. E o povo dizia: não, não tem. Aí o povo dizia: não, tá errado, vamos continuar com a escravidão sim. Só que o povo do norte queria o fim da escravidão e começou a batalhar por ela. Aí quando no ano de 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, o líder central. Abraham Lincoln ele foi eleito e ele era um cara apoiado pelos caras dos estados do norte. E os estados do norte apoiando ele queriam o quê? O fim da escravidão. Então Abraham Lincoln começou a propor que a escravidão ela fosse sendo abolida de forma gradativa até chegar ao seu fim. O povo do sul aceitou? Nunca, em hipótese alguma. Então começou o quê? Uma guerra civil americana. Porque os estados do sul, eles queriam o quê? A separação dos Estados Unidos.
Eles diziam, ó, vocês não querem escravizar a galera? Beleza, não escraviza. Vocês querem indústria? Beleza, vamos para a indústria. Mas a gente quer escravizar, a gente acredita que assim é o melhor método e vamos continuar. Se vocês não quiserem continuar com a gente vai se separar dos Estados Unidos e vocês ficam aí com o jeito de vocês e a gente fica com o nosso. O povo do norte não aceitou, queria o fim da escravidão, dominar a parte sul e assim começou a Guerra Civil Americana. O povo do sul perdeu, embora fosse mais colônia no sul, eles acabaram perdendo porque eu falei o quê? Que os estados do norte, eles estavam mais avançados na industrialização e na tecnologia. Então eles tinham melhores armas, tinham mais quantidade de artefatos que eram a favor deles, então acabaram vencendo e os estados do sul, eles foram derrotados na guerra chamada de Guerra de Secessão. E essa Guerra de Secessão, ela durou 4 anos, tendo o fim, claro, quando o norte sai vitorioso. Então os Estados Unidos eles se consolidam como se consolidam como uma potência agora independente e agora uma consolidação de um estado em construção e reconstrução da parte sul, porque a guerra eliminou a parte sul, o regime da parte sul foi oprimido, foi reprimido. E, ao ser reprimido, começou o quê? A querer instaurar o regime da parte norte. Então, quando a parte norte ela vai agora recuperar essa parte sul, ela vai querer industrializar em um longo processo e os Estados Unidos vai entrar aí agora como um processo em construção. Então, vem aí o importante sendo em desenvolvimento industrial, né? A indústria vai crescendo mais e mais e mais lá nos Estados Unidos. Então, galera, a gente viu aí a questão aí sobre a questão da colonização dos Estados Unidos e o processo de independência e sua guerra civil, né? Lembrem sempre desse importante evento, desse importante conflito, que foi a chamada Guerra de Secessão. Guerra de Secessão, que foi os Estados do Norte contra os Estados do Sul, sendo vitoriosos os Estados do Norte, beleza? Então, teve a Constituição dos Estados Unidos, como vocês puderam ver, só que, pessoal, lembrem, a abolição dos Estados Unidos ela foi abolida, ou melhor, a escravidão dos Estados Unidos ela foi abolida, beleza? A escravidão finalizou, mas lembrem, a população africana foi tirada de sua terra, de sua cultura, de seu povo. Quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, não teve nenhum direito assegurado à população escrava no intuito de reparar os danos causados pela escravidão, né? A população negra ela não era mais escravizada, mas ela passou a ser reprimida e obstruída justamente por conta dos mecanismos de interdição, dificultando o acesso do negro à saúde, à educação, ao trabalho e tudo mais, sendo sempre, no decorrer da história, subjugada a população negra. Tanto é que surgem atualmente, nos dias de hoje, movimentos que vêm aí no intuito de subjugar a população negra. Então, pessoal, finalizamos Estados Unidos, independência, guerra civil. Próxima aula, Revolução Francesa, vão lendo o capítulo e respondendo todas as atividades do capítulo, beleza? Abraço, até a próxima, galera!